Voltamos agora com a entrevista do dia e a minha convidada é Juliane Zalamena Chaves. Ela é psicóloga e especializada em neuropsicologia. Prazer em tê-la no programa, Juliane. Prazer, Miron. Prazer é todo meu. Juliane trabalha na PAI e ela está aqui hoje para divulgar a Semana de Conscientização do Autismo. Qual é a programação, Juliane? Então, Miron, a gente inicia a nossa programação hoje às 18 horas e nós temos então até sexta-feira a programação da primeira semana de conscientização do autismo da PAI Gramado. Hoje nós temos a abertura com o presidente da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul, a presença do prefeito e da nossa presidente da PAI Gramado, onde eles vão falar sobre a importância das APAIs, então no contexto local, principalmente aqui em Gramado. Amanhã, na terça-feira, a gente tem uma programação voltada para os nossos usuários, que vai ser à tarde, às 14 horas, uma atividade recreativa. E na quarta-feira, teremos às 18 horas novamente, a presença da secretária adjunta de Saúde do Estado, a Ana Costa, a equipe do programa do TEACOLE e a nossa equipe do Centro Macro-Regional, então, do TEACOLE Gramado, falando sobre a implantação do programa e a importância para a nossa região da Serra Gaúcha. Na quinta-feira, dia 7, nós temos às 18 horas uma roda de conversa com vários profissionais da área da saúde, neuropediatra, psicóloga, fonoaudióloga, e também teremos um depoimento de um usuário adulto, jovem adulto, com autismo, estudante de psicologia. E na sexta, para a gente encerrar a programação, a gente vai falar então sobre a CIPTEA, que é a carteirinha dos autistas, Carteirinha de Identificação dos Autistas, que é um projeto do Estado, onde as APAIs, então, firmaram uma parceria com a FADERGS para a distribuição, então, dessas carteirinhas para os usuários dos seus municípios. Até pouco tempo atrás, pouco se falava em autismo. Como uma família consegue identificar alguma criança com autismo? Então, Miron, as crianças normalmente, né, são identificadas na primeira infância. A gente diz que o ideal é o quanto mais cedo melhor, quanto mais precoce a identificação dos sinais, que são eles, então, a dificuldade na interação social, a dificuldade na comunicação e a dificuldade também, ou algumas diferenças no comportamento. São crianças que muitas vezes são diagnosticadas ou encaminhadas para algum serviço de referência pelas escolas, né, são identificadas pelas professoras, logo na primeira infância. Então elas têm algumas características únicas, né, alguns em graus um pouco diferentes, mas elas apresentam então a dificuldade com os pares, né, muitas crianças têm dificuldade na comunicação verbal, então elas pouco se comunicam, elas preferem ficar isoladas ou no mundinho delas, como a gente né, normalmente fala. Alguns apresentam altas habilidades, interesses restritos, então, para alguns assuntos ou temas específicos. Alguns apresentam estereotipias, que são comportamentos repetitivos. Então, esses são os primeiros sinais, né, ou alguns sinais do transtorno do espectro autista. Você trabalha na PAI. Antigamente, se identificava a PAI apenas com o pessoal de síndrome de Down. Quantos autistas hoje são atendidos pela entidade? Nós temos um total hoje de 54 usuários com diagnóstico fechado de autismo, além dos outros que totalizam 164 usuários como um todo. Nós atendemos também deficiência intelectual e ou múltipla. Alguns usuários nossos estão ainda em processo de fechamento diagnóstico, mas os 54 já são, então, autistas. Isso não significa que Gramado tenha apenas 54 autistas. Ainda existe, me parece, algum preconceito em relação à questão, se é que eu não me engano. Exatamente. A gente fala, nós atendemos apenas o município de Gramado, a PAI, então atende apenas gramadenses e certamente não existem apenas 54 casos. Inclusive, nós fomos contemplados com um edital de um programa pioneiro no estado, que é o TEACOLE, do qual falaremos na quarta-feira na nossa programação, que é o trabalho de matriciamento, ou seja, a identificação desses casos que ainda não chegaram para atendimento. Não que nós apenas precisamos atender, né? Existem muitos
outras clínicas que atendem, mas hoje em Gramado nós somos um serviço público gratuito de referência para o atendimento de autistas. Por que as famílias muitas vezes escondem filhos que têm autismo? Muito provável, né, Miron, por uma questão ainda de preconceito, né, de não aceitação desse diagnóstico, né, que a gente sabe que qualquer diagnóstico não é simples, né, para as famílias, e muitas vezes, eu não sei se diria que por falta de informação, porque afinal a gente tem falado muito sobre autismo, mas muito provável que seja essa dificuldade nessa quebra de paradigmas, nessa questão mesmo de preconceito. E toda a programação da semana, ela é aberta à comunidade. Exatamente. Toda a semana todos estão convidados a participar presencialmente. Estaremos também transmitindo pela página do Facebook da PAI, mas a gente gostaria muito desta aproximação com a comunidade. Além das autoridades, todos estão convidados a participar, famílias, usuários, comunidade como um todo. A programação em geral começa em que horário, para a gente ter uma ideia? Às 18 horas, ela vai ser todos os dias às 18, exceto amanhã, na terça, que vai ser às 14 horas, com atividade então específica para os usuários, mas que quem quiser participar da comunidade será bem-vindo, né, que são essas atividades lúdicas que vão acontecer amanhã na programação. Com educadores físicos, nós temos uma fisioterapeuta, a gente contratou um caricaturista para fazer também imagens das crianças, a gente vai ter também a participação de um pessoal fazendo imagens, então vai ser um dia bem descontraído e bem divertido para todos os nossos usuários. E para quem quiser participar, o telefone já está aí no vídeo, pode participar e ver o trabalho de qualidade que faz a PAI, cada vez mais aprimorando o trabalho de atendimento e que é uma referência hoje em todo o estado. Juliane Chaves, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Miron. É um prazer estar aqui com vocês. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.